O CIMAC na versão 6.0, a partir dessa versão, tem um novo recurso que são painéis na abertura do sistema. Qual é o objetivo desses painéis? Primeiro, fornecer informações gerenciais de fácil acesso, de forma que o usuário, ao acessar o sistema, ele já tenha aqui alguns painéis com algumas informações que são necessárias para a análise do negócio. Então esse é um dos primeiros objetivos. O outro objetivo é despertar o interesse dos administradores na gestão de empresa, porque geralmente o usuário ele tem, quando ele entra no sistema, informação que ele tem são algumas informações de menu, mas ele não consegue entender, quando entra no sistema, o potencial que o sistema tem. Tem algumas informações que ele pode ter, informações de venda, informações financeiras. Então, o painel ele leva a despertar esse interesse por o CIMAC, não apenas como sistema para cumprir legislação, mas sistema para gestão. Também é lógico que quando você tem informações assim, dessa forma apresentada, de fácil acesso, isso fideliza cliente. Um outro objetivo é oferecer mensagens resumidas para os usuários, então, criando assim uma interação com o usuário e o sistema. Então você tem vários lembretes aqui, o usuário pode de forma bem objetiva entender o que está acontecendo na sua empresa, com mensagens objetivas. Então esse também é um dos objetivos do painel de gestão. E um outro objetivo é criar uma forma de interação com os usuários, porque hoje nós estamos trabalhando no mundo virtual, então outras plataformas como a web, a mobile, e a tendência é que essas plataformas, as informações sejam bem mais de forma interativa com o usuário. E o painel, o objetivo é despertar esse tipo de informação no usuário. Bem, qual a configuração que se faz em relação aos painéis? No cadastro de usuários, perfil de usuário, relatórios e notificações, existem 3 configurações que podem ser feitas no painel. Aqui a gente tem, por exemplo, no painel rank. Aqui tem o ranking dos vendedores. Em alguns casos, especialmente supermercado e outras atividades, prestação de serviço, existe o vendedor zero, que ele inclui aquele quando não tem vendedor, é só o operador que faz. Então, para esse vendedor zero ser apresentado no ranking, porque depende muito do perfil da empresa, então tem que ser configurado aí para poder se mostrar o vendedor zero, essa informação, senão ele não sai, são apenas os outros vendedores. Uma outra configuração que tem é se o cliente não quiser aparecer o ranking ou a agenda financeira, então você tem a opção de tirar isso do cliente. É default a informação sair. Por que é default a informação sair? Porque se a gente está pensando na atualização automática, se a gente começar a ter que entrar no cliente, configurar para ele ver o recurso, é um pouco difícil, a gente não consegue fazer uma divulgação do recurso. Então a ideia é que o recurso já está pré-configurado e o cliente, depois, se for necessário, ele tira para um usuário, para outro usuário, até porque, na maioria das vezes, são 2, 3 usuários, uma empresa que a gente trabalha. Quando são empresas de maior porte, aí você tem que fazer um outro tipo de configuração. Então, ele já vem pré-configurado para aparecer os painéis. O painel rank e agenda financeira, você pode optar por não mostrar para um determinado usuário. O painel lembrete não é padrão, não tem como você não mostrar. Já é próprio sistema, não tem como mexer na configuração. Agora, mostrar o painel e mostrar informações financeiras já é uma outra conversa. Aqui, por exemplo, eu tenho informações aqui eu tenho informação no painel. Agora, a via de regra, esses valores eles vão aparecer zerados. Por que vai aparecer zerado? Porque é simplesmente para despertar mesmo que tem informação. O usuário até saber. Só que para o usuário ver valores aqui dos painéis, há necessidade de uma outra configuração. Por exemplo, se você quer alimentar o painel ranking de venda, tem que estar liberado no usuário, assessor gerencial ali na liberação, você dá o F6 ali no cadastro, então você tem que configurar para liberar assessor gerencial ranking de venda. Quer dizer, o usuário tem que ter acesso a esse relatório aqui, ó, assessor gerencial ranking de venda. Para você liberar o painel agenda financeira, ele tem que ter acesso aqui, ó, gestão financeira, agenda financeira. Se não, vão aparecer os painéis, só que não vão aparecer valores. Esses painéis não vão estar sendo alimentados. Então, a necessidade de fazer essa configuração também para se mostrar. Porque a ideia é que os valores sejam vistos por um gerente. Via de regra, o gerente ou o dono da empresa, teoricamente, já está com esses relatórios liberados. Se não tivesse, tem que liberar para poder fazer efeito. Senão não faz efeito. Tem informação, tem lá uma apresentação, mas não tem informação, aí não tem objetivo nenhum. Alguns detalhes que são interessantes, esses cálculos são refeitos a cada 15 minutos, independente de você estar usando outra estrutura do sistema. Ao acessar qualquer item do menu, o painel
ele fica invisível, né? Se você acessou aqui qualquer item do menu, o painel some, depois quando você sai, o painel volta. A atualização é feita de forma independente, fica um robozinho trabalhando com essa atualização. Um outro detalhe é que para resoluções que são abaixo de qualquer resolução, por 1000 e qualquer coisa, então esse 1000 aqui, abaixo de 1000, os painéis são ajustados automaticamente. Então, se você tem uma resolução menor que 1024, né? Por exemplo, o 24768, por exemplo, que conta aquele 768 na resolução. Então, aquele abaixo de 768 lá, ao invés de aparecer 3 painéis, vão aparecer 2 painéis só. Né? E aí vai levar em consideração a configuração que você colocar. Se o usuário tiver como configuração para ver os 3 painéis, vai aparecer um outro painel aqui, nessa região, porque a tela vai ficando menor. Então, o sistema ele se adapta às próprias configurações de vídeo. Então, isso é uma questão que é interessante, né? Você ter a possibilidade de fazer esse tipo de configuração e entender que a configuração também é automática, né? Agora, o que nós verificamos de dados aqui nos painéis? Primeiro, o ranking de vendas, né? Você pode verificar o ranking de venda por vendedor, pode verificar o ranking de venda por grupo. Se tiver mais de uma empresa, ele vai aparecer para marcar, para verificar todas as empresas, ou verificar apenas a empresa que entrou. Se tiver na empresa 1, apenas na empresa 1, tá aqui mostra qual é a empresa, né? Se tiver na empresa 2, a 2. Mas se você marcar para verificar todas as empresas, ele vai passar a fazer a verificação de todas as empresas aqui por ranking. Isso aqui só aparece se for multi-empresa. Se não for, não aparece. Ele já fica invisível. Aqui você pode ter a venda do dia, a venda da semana, e a venda do mês e a venda dos últimos 30 dias. Né? Então, são várias opções que se tem, tanto analisando o grupo como analisando o vendedor. No caso da agenda financeira, segue essa mesma linha de raciocínio. Pode verificar todas as empresas ou verificar apenas o que tem de compromisso no dia, apenas o que tem de compromisso na semana, apenas o que tem de compromisso no mês. Então, tem toda uma visão, ou nos 30 dias. Né? Então, dá uma visão boa para a empresa, a pessoa se programar. Segunda-feira, o que eu tenho que pagar na semana? Então, já tem lá o que tem que pagar, tem que receber. Analisa o saldo inicial, vê se vai ter saldo no final da semana, para tomar uma decisão, fazer uma alavancagem no banco, fazer uma promoção de venda. Então, essas informações aqui têm toda a finalidade gerencial. Com essa informação aqui e essa aqui, pode-se administrar uma empresa de qualquer porte. Você tem informações concisas que te dão decisão gerencial. Agora, nos lembretes, aí há outras informações, que é verificando os dados aqui dos lembretes. Né? Por exemplo, o lembrete mostra sobre estoque, que informação que traz? Quais são os produtos que estão com saldo negativo? Se você pegar aqui aparece os produto com estoque negativo, 14. Aí tá, clique 2 vezes para ver detalhes. Em algumas situações, esses detalhes aparecem. Né? Então, se você clicar 2 vezes aqui, estoque negativo. Clicou, aparece quais são os produtos que estão com estoque negativo. Aí o cliente pode correr atrás, pode verificar por que esse produto está com estoque negativo e assim por diante. Aparece também os produtos que estão com markup negativo. Quais os produtos que estão com margem de lucro negativa? Quer dizer, o preço de custo ele existe, o preço de venda não existe. Ou o preço de custo é maior que o preço de venda, quer dizer, a margem de lucro está dando negativo. Então, também sai a listagem desses produtos aqui. Outras informações que tem do estoque, por exemplo, os produtos que estão com estoque abaixo do mínimo, pode sinalizar. Os produtos que estão com estoque acima do máximo, né? Quer dizer, tem produto demais na empresa para fazer uma promoção, ou abaixo do mínimo para poder trabalhar em cima da compra, para verificar, é um sinal de alerta para ver quais produtos tem que analisar, porque pode ser que esse produto esteja faltando na prateleira. Então, é um recurso que tem. Em relação a vendas offline, tem as offline não processadas e os arquivos offline não processados. No caso de quem tem muito volume de venda, que nem um supermercado, é interessante pegar a pessoa que é o gestor de TI, ele acompanhar esses 2 indicadores aqui, porque se tiver muitos arquivos offline sem processar e muitas vendas offline sem processar, o caixa não vai fechar. Porque, de repente, o sistema ficou muito offline e não teve tempo de fazer todo o processamento. Então, esse aqui é um sinalizador interessante para a empresa que tenha mais volume de venda, que no supermercado, por exemplo. Se for o vendedor que estiver acessando, o usuário que estiver acessando no sistema for um vendedor, vai aparecer o total de vendas no mês. Até para ele sinalizar, até para olhar o quanto que já vendeu dentro do mês, né? Para ele saber se tiver alguma meta, alguma coisa. A informação sai aqui também. Quando clica 2 vezes aqui, sai que grupos que ele está vendendo, quais são os grupos que ele mais vendeu durante o mês. Então é uma outra informação interessante.
O sistema também traz informações integradas com quem tem prestação de serviço, se for técnico, as OS fechadas no mês, as OS que estão no nome do técnico, que estão abertas, né, para o técnico fechar. Quem tem o gestor de oportunidade, também as oportunidades fechadas dentro do mês, as abertas que não foram fechadas, no geral, pode ser que a pessoa tenha muita oportunidade. Então o sistema ele mostra aqui essas informações aqui. Quando clica, por exemplo, aqui dá um clique duplo em cima de oportunidade aberta, vai dizendo quais são os tipos, né? O fechamento, proposta e assim por diante. Então você tem, na fechada mostra quais são as campanhas que foram fechadas. Então ele tem muita informação, muitos recursos que fazem de forma sintética a possibilidade do cliente ou mesmo do usuário entender como está a sua performance dentro do seu perfil. É lógico que nós vamos, à medida que o tempo for passando, nós vamos estar colocando novas informações, né? Então, a cada versão pode ser que outras informações apareçam aí, que são informações que nós achamos informações que são irrelevantes, né? essa informação para o cliente. Uma outra questão são alguns recursos, né? Um recurso interessante que tem nos painéis é que agora a atualização do sistema pode ser vista nos painéis. Então tem aqui, se você clicar aqui, veja as últimas alterações do sistema. Clicou aqui, está mostrando o que a versão atual está trazendo. Quais são as informações, que as versões anteriores, quais são as novidades que o sistema traz. É um outro recurso que os painéis também eles oferecem. Também há uma integração dos painéis com o CIútil. Lá no CIútil, quando você assistir o treinamento do CIútil, quem administra o CIútil vai perceber que você pode enviar mensagens automaticamente para que apareçam no painel. Mensagem específica, ou para um cliente ou para vários clientes. Você pode escolher um cliente, de repente você quer mandar uma mensagem específica para um cliente, de repente tem uma promoção e tem algum segmento de cliente que você quer mandar, de repente tem uma promoção de leitor, ou você quer mandar uma mensagem para o cliente de felicitação por algum motivo, ou você quer mandar mensagem de cobrança para o cliente. Então, assim, essa mensagem você pode mandar 3 mensagens diferentes aqui, a partir do CIútil, automaticamente. Você mandou do CIútil essa mensagem, assim que processadas, elas vão se apresentar para o cliente. Se a mensagem, por exemplo, dentro da mensagem tiver uma URL, se você quiser divulgar um site ou uma coisa assim, quando clica na mensagem, aí abre o site. Então, tem esse recurso aqui também. Será for uma URL, se você quiser mandar o cliente abrir um site específico, um novo site que você fez, uma coisa assim. Então, são esses recursos que o sistema permite. Com relação às informações do estoque, é bom analisar de forma mais específica alguns itens, porque no painel de lembretes, você vê lá no estoque, então você vai ter o saldo negativo, markup negativo, estoque abaixo do mínimo, estoque acima do máximo, o valor do estoque em preço de custo. Então o empresário pode ter uma avaliação e o valor do estoque em preço de venda. Até porque são indicadores interessantes em relação ao estoque. Só que, como dados do estoque geralmente existem restrição, muitas vezes não são todos os usuários que podem ver, então o CIMAC tem uma configuração para liberação. Por exemplo, no caso do gerente, a liberação é automática. Geralmente você configura o gerente lá, configura o dono como gerente, a liberação é automática. Agora, para não mostrar os dados para um determinado usuário, se ele não for gerente, então não vai mostrar. Ele não aparece. Para aparecer tem que ser gerente. Agora, se algum usuário que tem um status de gerente você não quiser mostrar, então na configuração do usuário tem a opção de não mostrar dados do estoque. Então aí você marca e o usuário não vai ter o acesso a essas informações do estoque. E é lógico que nós vamos estar evoluindo à medida que o tempo passar, entendendo que um dos objetivos é exatamente começar com a interação maior com o próprio usuário começando a acostumar. Agora, é lógico que é importante, no momento de apresentação do sistema, quem for da área comercial, no momento da implantação do sistema, quem for da área técnica, está compreendendo exatamente o funcionamento para poder utilizar o recurso da forma adequada, de forma que o cliente possa entender o potencial do recurso. Se a gente não conseguir vender a ideia, vai ser simplesmente um recurso que tem lá no sistema que o usuário vai pedir para você tirar. Porque ele não sabe. Quando a pessoa não sabe o objetivo de uma determinada coisa, até por ignorância, pede para tirar. Então, cabe a nós explicar isso para o usuário. É lógico, se o cliente de repente não quer que um vendedor veja uma determinada informação,
Bem, se não configurou para ver aqueles relatórios, ele não vai ver. Né? Agora, se não quiser que apareça os painelzinhos para ele zerado ali, aí você tem como configurar. Mas é importante no cliente explicar esse recurso para o cliente, porque foi feito para explicar. Foi feito para fidelizar o cliente. O cliente, quando começa a usar o recurso, ele vai pedir inovações do recurso, e não para tirar o recurso. Então, agora a gente pode exercitar. Acesse aí o CIMAC, verifique os painéis, teste as configurações que a gente acabou de passar para vocês aqui, né? Verifique os detalhes. Lembra que lá no perfil de usuário tem configuração que pode ser feita. Né? Lembra dos objetivos. Pense como você vai usar essas informações como argumento de venda. Então, explore os recursos para poder familiarizar e explicar ao cliente, especialmente os recursos. Tenha um tempinho para isso dentro do treinamento, mas fora do treinamento você pode usar o recurso sempre. Bem, concluindo esse treinamento sobre painéis de abertura, com certeza agora a gente está mais qualificado para explicar esse novo recurso do sistema.